Parte 19. O medo é uma forma poderosa de pensamento. Paralisa os centros nervosos, afetando, assim, a circulação do sangue. Isso, por sua vez, paralisa o sistema muscular. Portanto, o medo afeta o corpo todo, cérebro e nervos, as partes física, mental e muscular. Obviamente, o jeito de vencer o medo é tomar consciência do poder. O que é essa força vital misteriosa que chamamos de poder? Não sabemos, mas também não sabemos exatamente o que é a eletricidade. Mas sabemos que, se atendermos às exigências da lei que rege a eletricidade, ela será nosso servo obediente. Ela iluminará nossos lares e nossas cidades, fará funcionar nossas máquinas e nos será útil de muitas formas. O mesmo acontece com a força vital. Embora não saibamos o que é, e possivelmente jamais saberemos, é uma força primordial que se manifesta por meio de corpos vivos, e que, se seguirmos as leis e princípios que a regem, poderemos nos abrir para um fluxo mais abundante dessa energia vital, e assim expressar o grau mais elevado possível de eficiência mental, moral e espiritual. Essa parte apresenta uma maneira muito simples de desenvolver essa força vital. Se você colocar em prática as informações fornecidas nesta lição, logo desenvolverá o senso de poder que sempre foi a marca distintiva dos gênios. 1. A busca da verdade não é mais uma aventura casual, mas um processo sistemático e de operação lógica. Todo tipo de experiência é ouvido no processo de tomada de decisão. 2. Ao buscarmos a verdade, buscamos a causa definitiva. Sabemos que cada experiência humana é um efeito. Então, se pudermos determinar a causa e se descobrirmos que podemos controlar essa causa conscientemente, o efeito ou a experiência também estará sob nosso controle. 3. A experiência humana não será mais um jogo do destino. Uma pessoa não será filha da fortuna e assumirá o controle do seu futuro. Destino e futuro serão controlados tão prontamente quanto um capitão controla seu navio ou um maquinista controla o seu trem. 4. Todas as coisas são, enfim, feitas do mesmo elemento, e como são transmutáveis uma na outra, devem estar sempre relacionadas e nunca em oposição. 5. No mundo físico há inúmeros opostos, e para fins de conveniência recebem nomes distintivos. Há tamanhos, cores, nuances ou extremidades em todas as coisas. Há um polo norte e um polo sul, um interior e um exterior, um visível e um invisível. Mas essas expressões só servem para colocar extremos em contraste. 6. São nomes dados a duas partes diferentes de uma mesma coisa. Os dois extremos estão relacionados, não são entidades separadas, mas duas partes ou aspectos do todo. 7. No mundo mental encontramos a mesma lei. Falamos em ignorância e conhecimento, mas a ignorância nada mais é que a falta de conhecimento, e, portanto, apenas uma palavra usada para expressar a ausência de conhecimento. Não tem em si nenhum princípio. 8. No mundo moral encontramos a mesma lei novamente. Falamos em bem e mal, mas o bem é uma realidade, algo tangível, enquanto o mal é apenas uma condição negativa, a ausência do bem. Às vezes, o mal é considerado uma condição bastante real, mas não tem princípio, não tem vitalidade, não tem vida. Sabemos disso porque ele sempre pode ser destruído pelo bem.
Assim como a verdade destrói o erro e a luz destrói a escuridão, o mal desaparece assim que o bem aparece. Portanto, existe apenas um princípio no mundo moral. 9. Encontramos exatamente a mesma lei no mundo espiritual. Falamos de mente e matéria como duas entidades separadas, mas uma compreensão melhor deixa claro que só existe um princípio operante, e é a mente. 10. A mente é o real e o eterno. A matéria está em constante mudança. Sabemos que nos éons do tempo, 100 anos são apenas um dia. Se estivermos em qualquer cidade grande e deixarmos nosso olhar pousar nos incontáveis edifícios grandes e magníficos, na vasta gama de conveniências da civilização moderna, nos lembraremos de que nada disso existia há pouco mais de um século. E se pudéssemos permanecer no mesmo lugar por 100 anos, veríamos que provavelmente poucas dessas coisas continuariam existindo. 11. No reino animal encontramos a mesma lei da mudança. Os milhões e milhões de animais vêm e vão, e suas vidas duram poucos anos. No mundo das plantas, a mudança é ainda mais rápida. Muitas plantas e quase todas as gramíneas aparecem e desaparecem em um único ano. Quando passamos para o mundo inorgânico, esperamos encontrar algo mais substancial, mas, ao observarmos o continente aparentemente sólido, nos é dito que ele surgiu do oceano. Vemos a montanha gigantesca e nos dizem que o local antes era um lago. E ao pararmos deslumbrados diante dos enormes penhascos do vale de Yosemite, conseguimos traçar facilmente o caminho aberto pelas geleiras. 12. Estamos na presença da mudança contínua e sabemos que essa mudança não é outra coisa senão a evolução da mente universal, o grandioso processo pelo qual todas as coisas são continuamente recriadas. E sabemos que a matéria é a forma que a mente assume, e, portanto, é simplesmente uma condição. A matéria não tem princípio. A mente é o único princípio. 13. E então descobrimos que a mente é o único princípio que opera nos mundos físico, mental, moral e espiritual. 14. Sabemos ainda que essa mente é estática, a mente em repouso, e sabemos que a capacidade do indivíduo de pensar é sua capacidade de agir na mente universal e transformá-la em mente dinâmica, ou mente em movimento. 15. Para tanto, deve-se adicionar combustível na forma de alimento, porque os seres humanos não podem pensar sem comer. E então descobrimos que até mesmo uma atividade espiritual como pensar não pode se transformar em fontes de prazer e proveito de outro jeito que não pelo uso de meios materiais. 16. É necessário algum tipo de energia para capturar a eletricidade e transformá-la em força dinâmica. É preciso raios de sol para gerar a energia necessária para o sustento da planta. Portanto, também é necessária a energia na forma de alimento para permitir que o indivíduo pense e, por meio do pensamento, haja sobre a mente universal. 17. Talvez você saiba que o pensamento está constante e eternamente mudando de forma, sempre buscando se expressar. Ou talvez você não saiba. Mas o fato é que, se o seu pensamento for poderoso, construtivo e positivo, isso ficará evidente no seu estado de saúde, no seu negócio e no seu ambiente. Se o seu pensamento for fraco, crítico, destrutivo e negativo no geral, isso se manifestará no seu corpo na forma de medo, preocupação e nervosismo, em suas finanças na forma de falta de recursos e limitações,
e como condições dissonantes no seu ambiente. 18. Toda riqueza vem do poder. As posses só têm valor se conferirem poder. Acontecimentos só são significativos se suscitarem o poder. Todas as coisas representam certas formas e graus de poder. 19. O conhecimento da causa e do efeito, como demonstrado pelas leis que regem o vapor, a eletricidade, a afinidade química e a gravidade, permite que o ser humano planeje com coragem e execute sem temor. Essas leis são chamadas de leis naturais, porque governam o mundo físico. Mas nem todo poder é físico. Também existem os poderes mental, moral e espiritual. 20. O que são nossas escolas e universidades, se não usinas de força locais em que o poder mental é desenvolvido? 21. Assim como há muitas usinas de força poderosas, nas quais a matéria-prima é coletada e transformada em bens que atendem às necessidades e comodidades da vida, as usinas de força mentais coletam a matéria-prima e a cultivam e transformam em um poder infinitamente superior a todas as forças da natureza, por mais maravilhosas que essas forças sejam. 22. O que é essa matéria-prima que está sendo coletada nessas milhares de usinas de força mental no mundo todo e transformada em um poder que evidentemente controla todos os outros poderes? Em sua forma estática, essa matéria-prima é a mente. Em sua forma dinâmica, é o pensamento. 23. Esse poder é superior porque existe em um plano mais elevado, porque permitiu que o homem descobrisse a lei pela qual essas forças maravilhosas da natureza podem ser aproveitadas e usadas para fazer o trabalho de centenas de milhares de pessoas. Ele permitiu que o homem descobrisse as leis pelas quais o tempo e o espaço foram aniquilados e a lei pela qual a gravidade foi vencida. 24. O pensamento é a força ou a energia vital que está sendo desenvolvida e que tem gerado resultados impressionantes no último meio século, criando um mundo que seria totalmente inconcebível para uma pessoa que viveu há apenas 50 ou 25 anos. Se tais resultados foram alcançados por meio da organização dessas usinas de força mental em 50 anos, o que esperar para os próximos 50? 25. A substância de que todas as coisas são feitas é infinita em quantidade. Sabemos que a luz viaja a uma velocidade de 299.792 km por segundo. Sabemos que existem estrelas tão distantes que sua luz leva 2.000 anos para chegar até nós. E sabemos que essas estrelas existem em todas as partes do céu. Também sabemos que essa luz vem em ondas. Então, se o éter em que essas ondas viajam não fosse contínuo, a luz não chegaria até nós. Assim, só podemos chegar à conclusão de que essa substância, ou éter, ou matéria-prima, está universalmente presente. 26. Então, como ela se manifesta na forma? Na ciência elétrica, uma bateria é formada conectando-se os polos opostos do zinco e do cobre, o que faz com que uma corrente flua de um polo para o outro, e assim gere energia. Esse mesmo processo se repete com relação a toda polaridade. E assim, como toda forma simplesmente depende da velocidade de vibração e das consequentes relações dos átomos entre si, se desejamos mudar a forma de manifestação, devemos mudar a polaridade. Esse é o princípio da causalidade. 27. No exercício desta semana, concentre-se.
E quando uso a palavra concentrar, quero dizer tudo o que essa palavra implica. Fique tão focado no objeto do seu pensamento a ponto de se aliar de todo o restante, e faça isso por alguns minutos todos os dias. Você leva o tempo necessário para comer, para nutrir seu corpo, então por que não reserva um tempo para digerir seu alimento mental? 28. Deixe seu pensamento assentar no fato de que as aparências enganam. A terra não é plana nem estática. O céu não é um domo. O sol não se move. As estrelas não são pontinhos de luz. E a matéria que era tida como fixa se revelou em estado de fluxo perpétuo. 29. Tente entender que se aproxima depressa, e está quase chegando, o dia em que os modos de pensamento e ação terão que se adaptar ao rápido aumento do conhecimento sobre a operação dos princípios eternos.